Obsessão espiritual e auto-obsessão é o que a gente vai conversar hoje, tema interessantíssimo que nós ficaríamos aqui dias e dias e dias conversando sobre isso, mas vamos resumir isso num vídeo curto. Vou te ajudar a conceituar um pouco melhor esse tema. Então, segundo Kardec, fiz uma colinha aqui no nosso computador, Kardec é o precursor do espiritismo, diz que obsessão espiritual é a ação persistente de um espírito desequilibrado, por vezes mal intencionado, que exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, o que significa isso? É uma influência espiritual de espíritos que exerce sobre o indivíduo. Isso existe, Ronaldo? Existe. Existe, não é de hoje. Todas as religiões dedicam parte das suas atividades para olhar para este assunto. Então a Igreja Católica, a Igreja Evangélica vai tratar desse assunto como possessão demoníaca, possessão, de espíritos malignos e etc e tal. E no Espiritismo, na Umbanda e outras religiões, denomina-se o nome de obsessão espiritual. Então, tanto faz, é a mesma coisa. Aqui a gente está tratando como obsessão espiritual para te dar um conceito um pouco mais claro. Existe. Presencio isso com muita normalidade nas minhas atividades espirituais. Tem pessoas que chegam até nós com um completo desequilíbrio mental, muitas vezes com consequências no seu corpo físico, pessoas que chegam doentes, completamente doentes, fisicamente, sem energia, pessoas com distúrbios emocionais gravíssimos, tomada por vícios, vício do álcool, vício do sexo, vício da cocaína, da maconha, do crack, enfim, vícios inúmeros, por conta de processos de obsessão espiritual. Isso é uma realidade. No Evangelho de Jesus tem várias passagens lá de Jesus expulsando espíritos, Só que hoje existe técnica para você tratar, existe uma medicina espiritual para tratar desse assunto. No meu caso, eu sou instrutor de uma técnica que chama apometria, lá no Cura-te, que é o centro que a gente trabalha, que eu dirijo. Uma das nossas especialidades é a aplicação da apometria, que é uma técnica especializada em tratar deste assunto, de ajudar pessoas que estão passando por esse transtorno. Todo mundo tem isso, Ronaldo? Não, em estado grave não. Existe o que todos nós passamos, no meu entendimento, são por induções espirituais, dependendo da sua frequência, dependendo do seu estado de espírito, dependendo do seu humor, dependendo do seu temperamento, dependendo do seu equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Você gera uma frequência energética que, através dessa frequência, que tem uma vibração própria, que emite ondas para o universo, você pode e seguramente estará atraindo a influência espiritual positiva ou negativa. Quando é negativa, nós denominamos obsessão espiritual. Então, quando você não está muito bem, quando você está muito chateado, quando você está muito triste, quando você está muito raivoso, quando o seu coração está cheio de mágoa, você vibra uma energia e emite para o universo ondas que, por ressonância e reciprocidade, essa energia te coloca em sintonia com inteligências espirituais também que vibram no mesmo padrão. E aí você começa a receber uma série de influências, às vezes pensamentos negativos começam a povoar sua mente, ímpetos que você no seu estado normal, atitudes que no seu estado normal você não tomaria, você começa a tomar, às vezes fica agressivo,
às vezes fica com um pensamento fixo de uma ideia negativa, às vezes você tem uma tendência a algum desequilíbrio, algum transtorno de comportamento, se torna uma pessoa bipolar, às vezes se você já tem uma tendência a ser uma pessoa depressiva, isso se acentua. Isso começa muitas vezes, um processo de obsessão começa sempre de forma sutil, leve, e se você não se cuidar, se você não se ligar nesse movimento, você permite inconscientemente que esse processo vá se ampliando, e isso pode se tornar muito grave, meu irmão, muito grave mesmo. Já presenciei pessoas que chegam assim em estado lastimável, gravíssimo. Então, só para você ter uma ideia, eu falo isso com total segurança, se você chegar num hospital psiquiátrico e você for tratar espiritualmente todo mundo que está ali, garanto para você que a gente tem um resultado de melhora significativo, significativo mesmo. Rogo que a ciência, a medicina comece a se aproximar cada vez mais, né, e olhar para esse aspecto espiritual da qual a Organização Mundial de Saúde, no seu código, já considera uma obsessão espiritual como uma patologia a ser tratada. Bom, como também não dá para negligenciar que existe sim casos de magia negativa, esses trabalhos feitos que existe. Se você mora em São Paulo ou alguma outra capital, não sei de onde você está me assistindo, mas aqui em São Paulo, todo poste tem lá trabalhos, oferecendo trabalho de amarração, trabalho para isso, trabalho para aquilo. São esses trabalhos que a gente chama, né, essas magias negativas. Também existe. Infelizmente, preciso te dar essa notícia que também existe. Também tenho que já te dizer também que isso tem tratamento. Né, que você não precisa achar que sua vida está perdida por conta disso. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém, ou você já passou por isso, que a pessoa começa às vezes a ouvir vozes, tem uma oscilação de humor repentina. Claro que tem o seu aspecto psíquico, emocional, que também é outra coisa que precisa ser tratada, mas estamos falando aqui do ponto de vista, não ponto de vista clínico, né? Psiquiátrico, psicológico. Estou tratando aqui do ponto de vista espiritual. Tem pessoas que clinicamente está tudo ok, mas de repente ela começa a ter transtorno de personalidade por influência espiritual. Muitas vezes famílias que se destroem por conta de influências espirituais negativas, pessoas que chegam ao estado de perder o emprego, de falir o seu negócio, casais que se separam por conta disso, pessoas que cometem suicídio por isso, agravam fortemente seu processo de depressão, doenças geradas por conta de processo de obsessão espiritual. Então isso é uma realidade. No meu caso, como eu já disse, o melhor meio que eu conheço para tratar dessa enfermidade espiritual, pela minha experiência, é a apometria, onde nós tratamos tanto o aspecto de obsessão espiritual quanto de auto-obsessão, que eu já vou falar em seguida. Então, nós temos uma técnica de tratamento espiritual onde a gente trata todos esses assuntos. Você pode procurar o seu padre, e de repente é um padre que se especializou em processo de exorcismo. Você pode procurar o seu pastor, que tem uma habilidade para lidar com isso. Eu conheço muitos que trabalham muito bem com isso. Você pode procurar um centro espírita, e todo centro espírita tem uma estrutura para te ajudar nisso. Procurar um terreiro de Umbanda, enfim, eu não sei qual é o que você se identifica mais, mas
Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, né, existem muitas maneiras de você se tratar. Mas quando você está passando por um processo de transtorno muito grande no seu mundo íntimo, você está passando por um vício, você está sendo influenciado mentalmente, você vê que são coisas que não são suas, que não sabem, coisas do além que te acontecem, dá uma paradinha, reflete, veja, faça a pergunta para si mesmo. O seu corpo vai te responder, a sua mente vai te responder, o seu espírito te responde prontamente se você está passando ou não por um processo de obsessão, se você não precisa passar por um tratamento espiritual. Já vi pessoas à beira da morte que por um tratamento espiritual retomam a sua saúde. Já vi pessoas, famílias destruídas que depois de um tratamento espiritual se recompõem, pessoas que estavam desempregadas com o seu negócio quebrado, passam por um tratamento espiritual e a coisa retoma, pessoas se libertando de vícios depois de um tratamento espiritual. Então eu recomendo fortemente que, né, no tratamento das nossas múltiplas saúdes, tem a saúde do corpo físico, a gente procura um médico, tem a nossa saúde mental, que às vezes você percebe que mental e emocional, que você vê que não está muito legal, você vai procurar um terapeuta, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psiquiatra, dependendo da gravidade, mas tem aspectos também do ponto de vista espiritual que também precisa ser visto, e eu tenho certeza que vai complementar essas outras terapias, essas outras medicinas. E outro assunto importantíssimo a ser tratado é o processo de auto-obsessão. Fala-se muito em obsessão espiritual e pouco em auto-obsessão. Então, auto-obsessão é mais comum do que a gente possa imaginar, muito mais comum. Então, pela minha experiência, as pessoas que chegam lá no CURT para ser tratadas espiritualmente, na minha conta, 20% são casos de obsessão espiritual, 80% é auto-obsessão. Então, vou uma definição rápida do que seja auto-obsessão. É a influência obsessiva da alma sobre si mesma. Denomina-se auto-obsessão, portanto. A criatura passa a ser opressora de si própria. Há um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior, provocando alterações de comportamento físico, emocional e mental. Puxa vida, hein? Aqui tem uma série quais são as consequências, né, de um processo de auto-obsessão que a gente coloca aqui num curso. E eu poderia dizer aqui, né, quando a gente começa a entrar num estado de muito medo, de pânico, de perturbação, de confusão das nossas ideias, de autoculpa, de autoopressão, de autocastigo, quando a gente se sente às vezes sem energia, quando a gente se percebe às vezes desgostoso com a vida, né? E muitas vezes nós estamos passando por um processo de auto-obsessão. A maioria das pessoas que eu conheço ou estão passando por um processo de auto-obsessão, onde ela mesma, no seu universo inconsciente, ela é o seu próprio algoz, ela é o seu próprio, entre aspas, inimigo, com os seus traumas mal resolvidos, experiências que às vezes a pessoa traz de outras vidas, que também não foram equalizados, resolvidos, que ela continua arrastando, dificuldade de relacionamento interpessoal com o outro e intrapessoal, você com si mesmo. Ou seja, a auto-obsessão é um problema muito comum, muito sério, que recomendo também. Esse sim, eu posso falar com segurança, é uma das ferramentas mais eficientes que eu particularmente posso ser suspeito a falar, porque eu sou instrutor dessa técnica, e trabalho com isso, né? Também a gente atende lá com o nosso grupo muitas pessoas, mas tem uma eficiência enorme.
em você acessar os seus processos de nível inconsciente, que eu não sei se você sabe dessa informação, mas a capacidade do nosso pensamento é tamanha, a capacidade do nosso espírito, que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a combinação do pensar e do sentir, ele gera uma energia tamanha que nós co-criamos realidades. Nossos pensamentos têm forma, nossos pensamentos têm cheiro, nossos pensamentos ele têm um quantum energético. Dependendo se você tem aquele pensamento fixo e contínuo, ele forma às vezes, dependendo da intensidade, ele forma um outro ser, também chamado de elemental artificial. Nós criamos um elemento, nós criamos um outro ser que habita o nosso universo inconsciente. Que às vezes você vai por um médium, ele olha e fala assim, nossa, você está cercado de espíritos, mas às vezes não são espíritos, dependendo do grau de percepção desse médium. Ele vai falar que você está com uma obsessão espiritual, mas às vezes são formas, pensamento que você mesmo criou, que de tanto pensar e tanto sentir dentro daquele padrão, você deu forma àquele pensamento e você vitalizou aquele pensamento e aquilo fica te cercando, carregado de energia, carregado de impressões emocionais e mentais. E isso nós damos o nome de auto-obsessão grave, que isso também tem tratamento, isso também precisa ser olhado, mesmo. E aí eu te pergunto, quem de nós tem a sua vida emocional completamente resolvida e equilibrada? Quem de nós, dentro do processo de evolução, em alguma fase da sua vida, não se encontrou desequilibrado emocionalmente por algum motivo e às vezes não entrou num padrão mental tóxico, né, negativo, e acabou criando formas, pensamentos negativas, deixou registrado no seu inconsciente traumas, deixou registrado no seu inconsciente lembranças tristes, e que isso se fez presente durante muito tempo, ou talvez se faz presente na sua vida ainda. Esse tratamento é necessário um acompanhamento terapêutico. Encontre um bom terapeuta, um bom psicólogo para te ajudar a ordenar essas ideias. Os tratamentos espirituais, porque a espiritualidade, sabendo desse aspecto, embora muitas pessoas não sabem esclarecer tecnicamente o processo de auto-obsessão, mas a espiritualidade compreende isso, e nos tratamentos espirituais de todas as religiões, eu tenho certeza que também são tratados os processos de auto-obsessão. Então isso é muito sério, né? Então toda obsessão espiritual começa com um processo de auto-obsessão. Olha que interessante. Então começa com um desequilíbrio íntimo, onde você começa a pensar e a sentir coisas negativas, você gera formas de pensamento, você gera um campo energético de uma vibração X, que se for negativa ela vai atrair, aí sim, inteligências espirituais correspondentes, que às vezes podem te perturbar muito. Tem espíritos vingativos que vêm te perseguindo, às vezes de outras vidas. Tem processos de obsessão espiritual de desencarnado para encarnado, e tem também processo de obsessão espiritual de encarnado para encarnado. Já viu isso? De encarnado para encarnado. O camarada está encarnado, só que ele fica com aquele pensamento negativo, né? Pensando em você constantemente negativamente. Isso também é considerado um processo de obsessão espiritual, onde a mente de ele fica
fixamente pensando coisas negativas a seu respeito, falando mal, desejando mal. Quem já passou por isso sabe o quanto que isso é pesado para a sua vida. Isso também, nós consideramos também isso um processo de obsessão, né? Um processo de obsessão de encarnado para encarnado, mas o mais comum nessa classificação é considerar o de desencarnado para encarnado e também tem o de encarnado para desencarnado. Bom, a semente de tudo isso, de todos esses processos, são os nossos desequilíbrios. A melhor e única receita para você se blindar de processos de obsessão espiritual é você ser feliz, é você ser amoroso, é você desenvolver uma mente sadia, um coração sadio, é você estar cercado de coisas boas, coisas positivas, né? Com fé, vibrando amor, que onde da sua boca saia palavras de esperança, palavras doces, um coração bem intencionado, né? Uma mente lúcida, uma mente desperta. Essa é a melhor defesa espiritual que existe. E no meu entendimento, é a única 100% eficiente. Então, quando a gente convida a pessoa a expandir a sua consciência, a se trabalhar, a se conhecer um pouco melhor, a substituir vícios e más inclinações por virtudes, é para que você, dessa maneira, esteja vibrando num campo de luz, num campo positivo, esteja protegido e blindado de toda influência espiritual negativa e você consiga estar livre ou pelo menos com menos influências dos seus processos de auto-obsessão. Mas eu sei que muitas vezes a gente está passando por um momento de tamanho desequilíbrio que a gente precisa sim de uma ajuda, a gente precisa recorrer a alguma igreja, algum centro, algum terreiro, vai lá no Curat, que é um centro de espiritualidade universalista, que nós não temos religiões, mas também nós trabalhamos bem com isso. Então, desejo que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor esses processos e tenha te feito bem de alguma forma, que você possa, às vezes, indicar esse vídeo para alguém que você sabe que precisa, que esteja passando por isso. Beijo no seu coração, até o nosso próximo encontro. Valeu!